Bom dia, senhores vereadores. É a 16ª sessão ordinária, 1º/12/1995, início 8 horas da manhã. E de acordo com o inciso 2 do artigo 44, do artigo 159 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário, vereador Celino Nogueira Barros, a efetuar a chamada dos senhores vereadores. Denora Freire do Amaral. Presente. Aragaci Monteiro Chaves. Celino Nogueira Barros, presente. Edbeni Oliveira Chaves. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. Zé Dário Freire de Lima. Zé Bolsa da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Marcel de Oliveira, que tem já a falta aqui justificada pela morte da sua madrasta. Pedro Almeida Maia. Armandinada Silva Maia. Alberto Wagner de Freitas. Sônia Maria Noronha Chaves. De acordo com o número legal, havendo o número legal de acordo com o artigo 156 e 160 do Regimento Interno, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa, a se realizar nesse dia 1º de dezembro de 1995. Senhores vereadores, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 161 do Regimento Interno, terá início de expediente com duração máxima de 90 minutos. De acordo com o inciso 3 do artigo 44 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário a efetuar a leitura da ata da 15ª sessão ordinária, 24 de novembro de 1995. Senhora Presidente, senhores vereadores, solicito que a leitura seja feita pelo secretário administrativo. A ata está autorizada para o assessor administrativo. Bom dia, senhora presidenta, senhores vereadores. Passaremos agora a fazer a leitura da ata da 15ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 24 dias do mês de novembro do ano de 1995, às 8h10, no recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, compareceram os vereadores Aldenora Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, Celino Nogueira Barros, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Dário Freire de Lima, Manuel Moreira de Almeida, Paulo Marcel de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Raimundo Dinar da Silva Maia, Roberto Wagner de Freitas e Sônia Maria Noronha Chaves. Na presidência, a vereadora Aldenora Freire do Amaral, secretariada pelo primeiro secretário, vereador Celino Nogueira Barros. Os trabalhos foram abertos com o número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se à leitura da retificação da ata da 13ª sessão ordinária e a ata da 14ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa, sendo aprovadas com uma retificação. As matérias para a leitura no expediente constaram: indicação número 1/95 da vereadora Aldenora Freire do Amaral. Ofício número 164/95, emitido pela presidência dessa Casa Legislativa. Ofício número 167/95, assinado por diversos vereadores. Ofício sem número do vereador Roberto Wagner de Freitas. Ofício número 201/95 do prefeito municipal. Ofício número 13/95 do presidente do SINCEP. Na tribuna popular não houve pessoas inscritas. No pequeno expediente não houve vereadores inscritos. No espaço destinado ao grande expediente, usaram a palavra os vereadores. Sônia Maria Noronha Chaves começou suas palavras falando da sua felicidade pelo aniversário do seu genitor em completar 54 anos. O vereador Celino pediu uma parte e parabenizou a vereadora pelo aniversário de seu pai. Continuando, a vereadora falou que irá à rádio falar no programa de Nicanor Linhares, somente com o objetivo de homenagear o seu pai. Mas, como Nicanor é muito perspicaz, pode pegar a deixa e fazer algumas indagações sobre política, mas essa não é a intenção principal. Falou ainda que nunca procurou falar em plenário sobre as caixas d'água. Disse que o que o seu pai fez foi querer ajudar a quem o procura. O mesmo direito que ele tem, qualquer vereador tem que fazer a mesma coisa. Não é porque seu pai teve a ideia, mas isso é um benefício para a população. O vereador Celino pediu uma parte e falou que o bingo que está sendo feito no coberto para a construção do saneamento apenas ajudou com a doação de uma bicicleta, mas ele está sendo feito pela comunidade. O vereador que quiser fazer uma caixa d'água, a prefeitura dará areia e se não der o vereador Celino paga. É uma despesa muito alta e colaborarei dentro do possível. Não posso é tirar o pão da boca dos filhos, pagando uma coisa que vai além das possibilidades.
Continuando, a vereadora Sônia falou que sabe que a comunidade do Coberto exigiu a presença do vereador Celínio para coordenar e ajudar no bingo para instalar a água na comunidade. Como também sabe que a comunidade de Limoeiro Verde está exigindo a presença do vereador Ednardo e também de Celínio para trabalhar em prol da água. É muito benéfico o vereador fazer alguma coisa pelas comunidades e procurar realmente ajudar as pessoas mais carentes. Manuel Moreira de Almeida começou suas palavras pedindo para justificar sua ausência, porque esteve no INCRA e na CEPLAN em Fortaleza com a comissão de assentados da Charneca e da Barra do Feijão. Procurou entrar em contato com essa casa para fazer a sua justificativa, mas não foi possível. Parabenizou o pai da vereadora Sônia pela data natalícia. Falou ainda sobre o problema da água da Gangorrinha. É muito doloroso. É uma comunidade até certo ponto bem assistida, mas é carente. No princípio do problema, várias solicitações aos órgãos governamentais foram feitas para se cavar poços. O que recebemos de informação é que a Gangorrinha já tinha 2 poços, um cavado por Dr. Osias e o outro na serra do senhor Pedro Isaías, que só foi utilizado pela comunidade depois de 10 meses que ele havia sido cavado, porque se encontrava em uma propriedade particular. Depois de muita negociação, o poço foi utilizado pela comunidade. Ao ouvir a fita da sessão passada, no pronunciamento do vereador Roberto, ele disse que houve invasão. Na verdade, não houve invasão. Entramos na propriedade pelo portão para retirar a referência do transformador e do poste, onde depois falamos com o proprietário e entramos em acordo. Sobre os danos, como o chafariz em uma via pública, é fácil a sua danificação. Falou ainda sobre o problema do vereador falar sobre a omissão perante o sindicato. Para falar sobre o sindicato é preciso refazer a sua história. É preciso lembrar o que aconteceu para falar de omissão. Procuramos sempre estar ao lado dos sindicatos. Mas o que quero salientar é que o Sindicato dos Servidores não se solidarizou com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais quando estava sendo surrupiado por uma ação injusta e mentirosa. Existe diretor do sindicato, servidor do município à disposição e há mais de 2 anos não entra em uma escola para dar uma informação. Sobre a sua ausência da Assembleia, foi lido ofício que não estaria presente porque estava em uma reunião com os assentados tentando uma saída para a reabertura da escola da Charneca junto ao prefeito de São João do Jaguaribe. É lamentável perdermos companheiros, porque as discussões são salutares. O Partido dos Trabalhadores está vivo. Não precisamos criar partidos, devemos procurar os interesses do partido, não o partido procurar atender os interesses particulares, porque a democracia se faz para fortalecer os partidos. A quebradeira que existe hoje não é culpa. A quebradeira que existe hoje não é culpa dos partidos, mas do sistema econômico, e isso não foi perseguição. Estamos preocupados com a conjuntura dos municípios. Tomamos decisões nesta casa, como foi a desaprovação das contas da prefeitura, e hoje o ex-prefeito é candidato, onde nós sabemos que não é possível. Ramo de Nara Silva Maia começou suas palavras falando da sua viagem a Fortaleza, onde pediu desculpas por não convidar os outros companheiros. O seu prefeito falou que está em estudo o pagamento do 13º salário de servidores. Falou ainda que o eletricista irá colocar energia na praça para atender aos trocadores. Parabenizou o senhor Odílio Noronha pelo trabalho feito em colocar caixas d'água, porque se existem vereadores ou outros políticos copiando o que é bonito, isto é importante. É feio copiar o que é feio. Neste assunto foi aparteado pelos vereadores Sônia e Paulo Maciel. Roberto Wagner de Freitas começou parabenizando o seu Odílio pelo seu aniversário. Convidou os vereadores para um debate aberto na Faculdade de Limoeiro às 7 horas da noite, com a presença do deputado Mário Mamed e outros políticos. Falou ainda que colocou o problema do poço em pauta por solicitação do proprietário. Sei que é um pequeno problema e todas as afirmações que fiz foram sugeridas pelo senhor Pedro Isaías. O vereador Manuel pediu uma parte e falou que seria interessante fazer uma reunião com a comunidade e o proprietário. Continuando, o vereador Roberto falou sobre o problema do sindicato. Parece que não foi bem entendida as palavras. A denúncia que falei foi feita em assembleia pela senhora Tila, que falou da posição do presidente do PT. Quero dizer que o sindicato está passando maus momentos pela ausência dos militantes. O vereador Manuel pediu uma parte e falou que na época em que todos estavam envolvidos, não tinha reforma agrária e dívidas, onde isso provocou um corre-corre e principalmente a direção do sindicato, onde tem divergência. Mas estaria à disposição da categoria. Continuando, o vereador Roberto falou que o PT sempre procurou trabalhar pelos servidores
E agora eles abandonaram os servidores. O PT não está à parte do trabalho dos vereadores que denunciou o prefeito junto à Procuradoria de Justiça do Estado, onde fortes indícios de corrupção foram detectados. Falou ainda que é muito partidário e todas as decisões sempre procurou fazer dentro do partido. Por isso, mandei que parassem quando indicaram meu nome como candidato a vice. O que não admite é o PT não abraçar a causa da fiscalização das pastas da prefeitura, onde fortes indícios de corrupção existem. O vereador Manel pediu uma parte e falou que na reunião do PT, quando recém-eleitos, falamos que lançaríamos candidatos. Vossa Excelência falou que não dava tempo. Continuando, o vereador Roberto questionou a indagação do vereador Manel, perguntando se estava registrado em ata, porque senão ficava uma palavra contra a outra. Falou ainda que a sua posição é difícil, não subirá em um palanque junto com o prefeito, que está denunciando por fortes indícios de corrupção, e nem no palanque do PSB, porque o PT nacional faz oposição. Aldenor Alfredo Amaral começou parabenizando, em nome da Câmara, o pai da vereadora Sônia. Solicitou da assessoria fazer a leitura da informação do TCM sobre a solicitação de cópia de fitas e atas. Convocou os senhores vereadores para um período de sessões extraordinárias a partir das 9 horas do dia 30 de novembro de 1995. Convidou ainda os senhores vereadores para comparecer ao recinto desta casa no dia 29, às 9 horas, para se fazer uma discussão com o contador da prefeitura. O vereador Aragaci pediu uma parte e solicitou da presidência, remeteu ofício à COGER, informando a sua impossibilidade de comparecer às reuniões por coincidir com o horário das sessões da Câmara. O vereador Celino pediu uma parte e falou que a reunião com o contador da prefeitura é salutar e que os vereadores que não comparecerem não venham colocar a oposição no dia 30. Continuando, a vereadora Aldenora falou que com isso os vereadores votarão conscientes. Pediu para justificar a ausência do vereador José Rebouça da Costa. O vereador Roberto pediu uma parte e falou que as modificações que forem realizadas serão de acordo com os vereadores. Cessados os pronunciamentos, a senhora presidenta comunicou que a próxima sessão ordinária está marcada para o dia 1º de dezembro do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e, para constar, lavrou-se a presente ata que lida posta em discussão, vai assinada pela presidenta, secretária e demais vereadores presentes. Ata da 15ª sessão ordinária, realizada 24 de novembro de 1995, está em discussão. Não havendo pedido de retificação, declara a ata aprovada. De acordo com o inciso 1 e 2 do artigo 44 e do artigo 163 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário, Celino Nogueira Barros, a proceder à leitura das matérias do expediente. Indicação número 05/95. Vereador abaixo assinado vem nos termos regimentais, após ser ouvido pelo plenário dessa augusta Casa Legislativa, respaldado pela força, sufrágio universal, vem solicitar à presidenta dessa casa, na pessoa da sua titular, vereadora Aldenora Freire do Amaral, que redija ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de recuperar o piso da entrada do fórum, pois o mesmo se encontra em precárias condições, haja visto que naquela repartição a frequência de populares é muito grande, inclusive visitantes que querem conhecer a sede do Poder Judiciário do nosso município. Esperamos contar com o apoio da sensibilidade do nosso principal gestor para que aquele local de grande movimento seja condigno aos olhos da nossa população. Sala das sessões da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, em 30 de novembro de 95, Zé Rebouças da Costa. Vereador. Ofício 165/95, Tabuleiro do Norte, 17 de novembro de 95. Senhor Conselheiro, Presidente, segue em anexo farta documentação em que são apontadas possíveis irregularidades no seio da administração municipal do Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará, sendo o seu gestor, doutor Nestor Nogueira de Vasconcelos, esperando destante
por parte de Vossa Excelência, a tomada de medidas cabíveis e pertinentes à espécie na forma da lei aplicável, por ser matéria que se impõe. No ato, reitero votos de estima e apreço. Atenciosamente, Edben de Oliveira Chaves, Alberto Wagner de Freitas, Sônia Maria Noronha Chaves, Aragaci Monteiro Chaves, Paulo Maciel de Oliveira. Ofício remetido ao presidente do Tribunal de Contas do município do Estado do Ceará. Ofício número 166/95, Tabuleiro do Norte, 17 de novembro de 95. Senhora Procuradora, segue em anexo fato da documentação em que estão apontadas possíveis irregularidades no seio da administração municipal Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará, sendo seu gestor, doutor Nestor Nogueira de Vasconcelos, esperando destarte por parte de Vossa Excelência a tomada de medidas judiciais cabíveis e pertinentes à espécie, na forma da lei, aplicável por ser matéria que se impõe. No aso, reitero votos de estima e apreço. Atenciosamente, Edben Oliveira Chaves, Alberto Wagner de Freitas, Paulo Maciel de Oliveira, Sônia Maria Noronha Chaves, Aragaci Monteiro Chaves. Ofício remetido à excelentíssima senhora Procuradora-Geral da Justiça do Estado de Ceará. Ofício número 168/95, Tabuleiro do Norte, 24 de novembro de 95. Senhor Presidente, em atendimento à legislação vigente, cumpre-nos o honroso dever de comunicar a Vossa Excelência o resultado da votação da sessão ordinária realizada no dia 10 de novembro do ano em curso, nesse legislativo, que deliberou sobre as contas da Prefeitura Municipal Tabuleiro do Norte, exercício financeiro de 92, concordando integralmente com o parecer prévio emitido por essa egréria Corte de Contas. A deliberação plenária da Câmara, cujo resultado foi 10 votos favoráveis ao parecer da comissão e 5 votos contra, representando o quórum exigível de 2/3 dos seus membros. Cumpre-nos ainda encaminhar a Vossa Excelência a documentação concernente ao assunto em epígrafe, conforme a especificação abaixo, com o fim especial de ser observado o disposto contido no parágrafo único do artigo 225 do Regimento Interno dessa Casa. Parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento deste Legislativo. A ata da sessão ordinária realizada no dia 10 de novembro de 95, Decreto Legislativo número 003/95, 10 de novembro de 95. Na certeza de ser cumprido o nosso dever, desde já antecipamos sinceros agradecimentos e pondo-nos à disposição para qualquer outro esclarecimento que se fizer necessário. Atenciosamente, ao Denor Oferidor Amaral, ofício remetido ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas. Ofício número 169/95, Tabuleiro do Norte, 24 de novembro de 95. Senhor Prefeito, venho pelo presente encaminhar a Vossa Excelência cópia xerográfica da indicação número 001/95, de autoria da vereadora Aldenora Freire do Amaral, apresentada na sessão ordinária do dia 24 de novembro de 95, na qual solicita medidas cabíveis desse poder municipal. Sem mais para o momento, reitero protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Aldenora Freire do Amaral. Tabuleiro do Norte, 29 de novembro de 95, ofício número 170/95, senhor Prefeito. Cumpre-nos a honrosa satisfação de encaminhar a Vossa Excelência as demonstrações, conforme discriminação abaixo, para fim de incorporação à contabilidade central da Prefeitura, referente ao mês de outubro de 95. 1. Demonstrativo analítico da despesa do mês de outubro de 95. 2. Balancete financeiro de outubro de 95. Na oportunidade, senhor Prefeito, quero renovar a Vossa Excelência protesto de elevada estima e especial respeito. Atenciosamente, ao Denor Freire do Amaral. Ofício número 171/95, Tabuleiro do Norte, 30 de novembro de 95. Senhor Diretor, através do presente, quero comunicar a impossibilidade do vereador Aragaci Monteiro Chaves em comparecer às reuniões da Comissão dos Usuários das Águas da Vale do Jaguaribe e Banabuiú, porque as mesmas coincidem com o horário das sessões ordinárias desta Câmara Municipal, que são realizadas sexta-feira a partir das 8 horas. Ficamos muito gratos pelo convite, mas só poderemos comparecer se as reuniões forem realizadas em outro dia da semana. Sem mais para o momento, 3 votos de estima e consideração. Atenciosamente, ao Denor Freire do Amaral. Ofício encaminhado ao diretor-presidente da COGERG, Francisco Lopes Viana. Ofício número 172/95, Tabuleiro do Norte, 30 de novembro de 95. Senhor Prefeito, cumpre-nos o honroso dever de enviar a Vossa Excelência, com base no artigo 60 da Lei Orgânica do Município de Tabuleiro do Norte, o projeto de lei do Poder Executivo Municipal aprovado na forma regimental a seguir transcrita, que concordando sancionará. 1. Projeto de lei número 437, de 30 de outubro de 1990, que estima a receita e fixa a despesa do município de Tabuleiro do Norte para o exercício financeiro de 96 e da outras providências, e as emendas aditivas e substitutivas em anexo. Remetemos, outro sim, o autógrafo da Lei Municipal número 489, de 30 de novembro de 95, para ser sancionada por este poder, e solicitamos a remessa da cópia da referida lei sancionada para arquivo na Secretaria desta Casa. Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência protesto, estima e distinta consideração. Atenciosamente, ao Denor Freire do Amaral.
Ofício circular número 002/95, Alto Santo, 3 de novembro de 95, do presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro de Alto Santo para a Câmara Municipal de Tabuleiro. Pelo presente comunicamos a Câmara Municipal de Alto Pelo presente comunicamos que a Câmara Municipal de Alto Santo transferiu-se sua sede para a rua Coronel Simplício Bezerra, número 212, em frente à Praça Menino Deus. A medida devidamente respaldada pelo plenário se fez necessária para que possamos cumprir o artigo 23 da Lei Orgânica do Município. Continuamos com o mesmo telefone, 429-1260, nova unidade. Renovamos protesto de apreço e consideração. Atenciosamente, Nicodemos Gomes Napoleão, presidente. Tabuleiro do Norte, 29 de novembro de 95, ofício número 014/95, senhora presidente. Fundamentado no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, solicitamos que nos forneça a cópia da fita com gravações de pronunciamento do senhor vereador Manuel Moreira de Almeida, onde essa entidade foi citada, na sessão realizada na Câmara Municipal no dia 24 de novembro de 95, para fins de esclarecimento aos associados, inclusive, se for o caso, promover a devida ação judicial competente. Certo de contar com a vossa valiosa colaboração, renovamos as nossas considerações. Atenciosamente, Arisaldo Oliveira Maia, presidente do SINCEP. Ofício sem número, Tabuleiro do Norte, 27 de novembro de 95. Senhora presidente, o senhor Edbenil Oliveira Chaves, vereador desta Câmara Municipal, vem respeitosamente solicitar da presidência dessa casa cópia xerográfica da ata e da folha de votação da 13ª sessão ordinária ocorrida no dia 10 de novembro do corrente para ser enviada ao Tribunal de Contas do município. Sem mais para o momento, reitero esse protesto de estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Edbenil Oliveira Chaves, vereador. O processo do balancete da Câmara Municipal. Termo de conferência de caixa de banco, recursos disponíveis em caixa. No BEC, R$ 1.333,99. Em caixa, 0. E o que foi gasto referente ao mês de outubro. Despesa de custeio, R$ 20.604,84, com mais a extra orçamentária de salário, família, IAPAS e INSS, R$ 401,47, com o caixa de R$ 1.343,99, vai fazendo um total de R$ 22.350,30. E pagas a despesa distribuída por elementos. O vereador ou qualquer uma pessoa que se interessar pode procurar aqui na Câmara, que nós temos toda a documentação farta. São essas matérias do expediente, senhora presidente. Senhores vereadores, de acordo com o inciso 3 do artigo 25 da Lei Orgânica do Município, tem escrito os senhores na tribuna Pedro Batista Filho e Arisvaldo Oliveira Maia. Tem 5 minutos para o uso da tribuna popular. Com a palavra o senhor... Senhora presidente, só um minutinho, senhora presidente. Houve um equívoco aqui junto com da secretaria com a administração, que ficou um ofício dentro ali da pasta. Poderia ler o ofício, senhora presidente? Pode. Senhores vereadores, é porque ficou o ofício ali dentro. Ofício número 02/95, Tabuleiro do Norte, 29 de novembro de 1995. Senhor conselheiro presidente, o senhor Edbenil Oliveira Chaves, vereador desta Câmara Municipal, vem muito respeitosamente levar ao vosso conhecimento todo o teor dos pronunciamentos do vereador Raimundo Inácio da Silva Maia desta casa em sessão ordinária no dia 10 de novembro do corrente ano, como segue cópia xerográfica em anexo, que denigre substancialmente a imagem deste egrégio Tribunal de Contas, pondo em risco toda a confiabilidade de que dispõe. Assim sendo, para maior lisura do papel desta corte, espera-se que esta se pronuncie a respeito deste lamentável acontecimento. Sem mais para o momento, reitero os protestos de elevada estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Edbenil Oliveira Chaves, vereador. Ofício remetido ao excelentíssimo senhor conselheiro José Batista de Oliveira, presidente do Tribunal de Contas do município. Eu queria só dizer que é porque ficou ali dentro, não fui eu que peguei, de maneira alguma, de omitir a leitura do documento. Muito obrigado e me desculpe se a falha recair, porque realmente eu sou o secretário e não olhei todos os papéis ali direitinho. Senhor, com a palavra o senhor Pedro Batista Filho. Pode usar a tribuna.
Os 15 minutos fica dividido em... Pode usar o microfone. Erga mais um pouquinho. Erga. Tira, A finalidade de eu vir aqui, a finalidade de eu vir aqui na tribuna é esclarecer sobre um poço profundo que tem na minha residência, Sítio São José. Eu senti-se muito prejudicado, falta d'água. Aí falando ao doutor Moreira, ele disse, só basta você procurar tirar pedaço de chão e a prefeitura dá um esclarecimento lá, chegando em Fortaleza eu garanto o poço. Consegui o poço. Aí eu vi a prefeitura, teve Zé de Oliveira Maia, caminhei os papéis aqui. Quando veio, esperei pela a resposta. Quando chegou um rapaz lá em casa, pelo endereço, chegou lá em casa para fazer a fotografia do poço. Aí já foi na gestão de Dr. Nestor. Fomos à Gangorrinha, Sítio São José, a propriedade da Sítio São José. Fomos lá ao Sítio São José, fizemos a fotografia. Depois veio a máquina, perfurou. Depois veio o limpador, limpou a vazão de 5.000 e tantos litros d'água. Ficou tampado. Depois vim a prefeitura, eles disseram que estava no critério do prefeito. Vim a prefeitura, nesse tempo era o prefeito atual, doutor Nestor. Vim, falei com ele disse, rapaz, por que você não botou um catavento? Ele disse, porque tem energia, quando aumentar a energia. E não consegui nada com ele, voltei. Aí fiquei na minha, esperando. Resolvi a falar com o doutor Moreira novamente. Ele disse, eu vou mandar o doutor Irajá, vou mandar o rapaz lá, mandando uma caixa em cima de um carro, uma caixa e os outros materiais. Chegou aqui, nós providenciamos o outro material e fizemos, construímos um poço, levantamos. Quando chegou, doutor Moreira examinou, foi embora, terminemos. À noite, ele disse, agora eu vou embora, fica só o acabamento. Mas eu vou fazer o apanhado das contas, pagamento aqui. Deixou o cheque para eu pagar toda a despesa. Foi eu pagar a despesa. No outro dia fizemos acabamento e paguei a despesa. Pronto. Fiquei pronto. Aí quando ficou tudo pronto, aí eu vim para Nestor novamente. Falei com o Nestor faz. Falei com o Nestor, ele disse, sim, eu realizo o restante. Se você fizer a doação no cartório, levando o doutor Moreira, fizendo a doação no cartório. Tudo bem. Eu passei procurando o doutor Moreira, o doutor Jesus, desculpe, viu? Procurei o doutor Jesus, voltei até com o Mandel do sindicato, tive uma conversa com ele, procurei o doutor Jesus, botei, levei ele no carro, chegamos lá, medimos, deixamos os quadros fora, que já eram as 4 torneiras fora. Mas aí foi feito os quadros, medidos por Jesus Moreira, e ficou fora, todo. Terminou, quadro fora. Aí eu fiquei esperando pela palavra do prefeito. Fui falar com o prefeito.
Aí. Eu me esqueço do negócio. Não, mas continue. Aí eu Lentamente, terminei. pode falar. Terminei. Não, aí. Foi feita. O doutor Moreira que eu falei. Doutor Deixe ele raciocinar sozinho para ver se ele faz um raciocínio. Isso. O doutor para passar. Pedrinho, eu solicitava que, sim, se você não está bem na memória para lembrar de tudo, depois você fazia o seguinte, escreve a menina e ela pode falar. Agora, hoje é porque o tempo é determinado para você, sabe? Se você não está conseguindo declaração bem aberta... Garanto que vou fazer positivo, bem direitinho. Aí... Passa num papel. Pode passar num papel para ela se inscreve, ela esclarece tudo, não tem nenhum problema. Agora, hoje é porque está escrito, a pessoa... Não tem um problema na cabeça que esqueça. Certo, não tem problema. Certo. Aí eu quero pedir desculpa a todos vocês, porque eu não estou... Não tem problema. Bem lembrado, né, que esqueci. Agora eu escrevi o negócio todo direitinho, todo positivo. Exato. Muito bem. Pode escrever. Com a palavra, o nobre presidente do Sindicato dos Servidores, Erisvaldo Oliveira Maia. É porque... Bom dia, senhora presidente, senhores vereadores, assistentes da casa. Olha, antes, eu gostaria de solicitar, porque nós vamos usar aqui a entidade do Sindicato dos Servidores, vai usar o direito de resposta, e eu acho que nós fomos estar em vários pontos, e o tempo eu acho insuficiente, sinceramente. E como de outras vezes foram feitas por outras pessoas aqui, eu queria saber se podia prolongar em relação, não é muito não, mas prolongar um pouquinho, porque tem a resposta que foram vários pontos, e o tempo de 7,5, eu sinceramente, se pode fazer isso como foi feito, eu sei que realmente dizem o tempo, mas sempre, eu queria que os senhores vereadores dessem uma palavra sobre isso aí. Inicialmente, eu queria dizer aqui uma coisa, deixar muito clara em relação aos sindicatos de servidores. Nós não temos nada a ver com briga partidária. Que fique muito claro isso. E esclarecer, como nós já esclarecemos várias e várias vezes, vamos bater novamente nessa tecla. O sindicato dos servidores é dos servidores, não é de partido político, não é de prefeito, não é de vice-prefeito, não é de vereador. É dos servidores. Quando eu digo nosso, não é nosso, meu, da direção, não. É nossos servidores, nós servidores. Certo? É nós servidores. Que fique bem claro isso aí. Porque, infelizmente, até se confunde isso. Que o sindicato, mas nosso sindicato, desde que iniciou, certo? Desde que iniciou, foi nessa linha, foi nesse pensamento, foi com essa garra e com essa vontade. Por sinal, nós temos aqui Zé Moela, Sônia, Lozinha, os ilustríssimos vereadores que fez parte da outra Câmara. Vocês sabem, vocês podem falar depois sobre isso aí. Se nós não estamos da mesma forma que nós iniciamos na gestão de Gerardo Malveira. Só que vocês depois podem falar isso aí. Se nós mudamos alguma coisa, se nós mudamos alguma linha, se nós saímos para um lado ou para o outro, vocês podem dizer isso. Vocês são testemunha que acompanhou o nosso trabalho e que está agora acompanhando novamente. E João, desculpe, João. É porque, você sabe, né? Mas você merece também. Você é vereador e é um representante do povo. Me desculpe a falha, certo? E queria inicialmente começar, porque o ilustríssimo vereador Manuel Vinha citou o seguinte, que falou que nós chamamos de omisso, né? Nós taxamos. Eu quero deixar bem claro aqui que nenhuma vez nós chegamos aqui nessa tribuna, ou mesmo na Assembleia, e chamamos ninguém, e nem taxamos ninguém de omisso. Se alguém vestir a carapuça, aí é outra questão. Nós não chegamos aqui e falamos, o vereador é omisso, é esse, qualquer um aqui nessa Câmara. Ninguém, nós não falamos nome de ninguém.
aqui. Se outras pessoas falaram, aí não compete a nós responder por outras pessoas, porque as pessoas têm a maioridade e podem responder isso por si e outras questões, que não diz respeito ao sindicato. Eu quero falar como representante do sindicato, porque a nossa entidade foi citada e eu estou aqui representando essa entidade. E queria também, antes, que eu até me esqueci, porque a dona Tila, que é a secretária-geral, né, ela também, ela estava com vontade de vir aqui, né, porque ela faz parte da direção, mas o médico, né, pediu, por solicitação médica, ela não pode estar aqui presente, não pôde estar aqui presente, mas mandou dizer que a vontade, né, a vontade dela é de estar aqui presente. Eu acho que é uma pessoa que sempre esteve com a gente, é da luta e sempre está no momento difícil com a gente, e a gente não pode negar isso. Então, em relação a essa omissão, isso aqui, acho que foi um equívoco, nós não falamos isso, né? E quero dizer também com relação a reconhecer que as pessoas ajudaram, colaboraram com a gente, e nós não podemos deixar de reconhecer isso, certo? Não podemos deixar de reconhecer que o Sindicato dos Rurais colaborou com a gente, que a CUT colaborou com a gente, que o MEB colaborou com a gente, que a Câmara Municipal colaborou com a gente na fundação desse sindicato, que foi difícil, que os comerciantes de tabuleiro, Guerra, Raimundo Conrado, Damião, Manezinho, nós saímos nesse comércio pedindo que nós não tínhamos um tostão para realizar a fundação desse sindicato. Nós saímos pedindo no comércio, mostrando que ali não tinha questão partidária, é questão de cobrança de direito, de uma organização de uma classe para que fortalecesse e para que mudasse os rumos dessa categoria que vinha sendo marginalizada e vinha sendo discriminada e continua, né? Então, nós não podemos deixar de reconhecer isso. Agora, nós queremos mostrar que o nosso papel é esse, é de organização, é de conscientizar, é de reivindicar, é de melhorar, nunca de piorar. A outra questão que foi colocada foi em relação à greve. Coloquei alguns pontos aqui. É que estava sucumbindo, que a greve estava furada, certo? E eu quero dizer o seguinte, aquela greve, gente, estava no 25º dia, certo? E aquela greve não estava furada. Apenas, a gente tem que reconhecer que qualquer movimento sindical, com a greve com 25 dias, ela vai ficando difícil, mesmo porque está se aproximando dos 30 dias. E vem aquela questão de abandono de emprego, certo? Agora, nós sabemos que a greve estava com 25 dias. Por quê? Por que estava com 25 dias? A maior greve que aconteceu aqui em Tabuleiro do Norte, na gestão do atual prefeito. Porque o prefeito não negociava. Não queria negociar com a gente. Não abria as portas para negociar. Porque nós criticávamos, nós denunciávamos, mas nós queríamos a abertura da mesa de negociação. Se não havia essa abertura dessa mesa de negociação, o que a gente podia fazer? A gente obrigava ao chefe maior do município, que nós respeitamos, mas que nós não podemos deixar de cobrar. Respeitar a autoridade é uma coisa. Agora, se ajoelhar, mendigar, isso é outra coisa bem diferente, que não é o nosso papel. Não é o papel de ficar mendigando, não. Esse não é o papel do sindicato. Certo? O papel não é esse. Vocês sabem muito bem disso. Então, a avaliação da greve, gente, foi feita, certo? Naquele momento, eu queria colocar alguns pontos que houve infelizmente, houve um equívoco. É que aquela questão que nós mandamos, né, aquela questão da greve furada, e que nós mandamos o vereador pedir a trégua. Eu quero deixar bem claro, nós temos a fita gravada. A direção mandou, nós temos a fita gravada, certo? A direção mandou, vereador. Eu quero deixar bem claro que nós não temos esse poder de mandar ninguém. E nem um vereador, o seu mandato é de representar, não é de ser mandado. Qualquer um aqui é de representar, de legislar e de fiscalizar. Então não foi esse o nosso papel. Agora eu quero esclarecer o que houve lá. E não foi uma decisão da direção do sindicato. Nós reunimos os servidores, certo? Reunimos os servidores, e nessa reunião estava o representante da CUT, estava outros representantes lá também presentes, e foi feita uma proposta pelo presidente da CUT regional, certo? Nós temos documentos, ele fez a proposta da trégua, certo? E os servidores aceitaram essa proposta, porque nós temos também, nós temos bom senso, temos sensibilidades de tomar posições nesse sentido também. Então essa proposta foi do presidente da CUT, acatada pelos servidores, não foi da direção do sindicato de pedir trégua, porque nós também reconhecemos quando precisamos, se nós reconhecemos um erro, nós reconhecemos. Agora, naquele momento, não foi nossa proposta. E que
essa proposta foi levada pelo vereador, porque era o único representante que tinha naquele momento, e foi levada ao presidente da Câmara naquele instante, não foi 12 horas da noite, foi em torno de 8h30 para 9 horas, certo? Foi levada a proposta, porque já estava com 25 dias, e foi levada essa proposta para o ilustríssimo presidente da Câmara, e os vereadores, que são representantes do povo, vieram, e nós agradecemos, naquele momento, a posição da Câmara, que essa posição é importante. Vocês são representantes e fizeram aqui a sua representação naquele momento. E saiu aquela proposta de salário proporcional, e que nós conseguimos já anteriormente, e que conseguimos novamente. Isso quer dizer, isso aí foi importante, foi um fortalecimento. Jamais o sindicato esteve dessa forma de se esvairir, de se acabar, como se colocou aqui. Eu acho que o nosso sindicato, eu tenho a honra de dizer, foi o primeiro fundado no Vale, e é o único que existe hoje no Vale do Jaguaribe. Essa honra eu tenho, e as pessoas às vezes ficam pensando, porque nós estamos aí representando novamente, porque infelizmente a maioria não querem se expor, não querem tomar frente, não querem lutar. É bom que faça isso pelos outros, vá lá, faça isso. Agora na hora que chama para luta, aí a coisa fica diferente. Então, gente, eu quero dizer também que nós, fazendo aquele público aqui o vereador, o excelente vereador, que nós, um desafio, nós renunciamos agora, nós temos a chapa lançada, renunciamos, já tivemos com a direção, renunciamos para que se faça uma chapa aí pelo excelentíssimo, e que essa chapa possa tomar frente desse sindicato, que possa reivindicar melhor que a nossa direção, que possa lutar melhor que nós, que essa nova chapa que ele mostra aí, tenha proposta, como ele disse, então que nós renunciamos de público aqui, diante de vocês, para que o ilustríssimo vereador lance uma nova chapa e possa mudar o quadro do Sindicato de Tabuleiro do Norte para melhor. Porque a nossa intenção sempre foi essa, de fortalecimento da categoria. Não de mendigar, como eu já disse aqui várias vezes. Sim, em relação aos membros que não estavam visitando a comunidade, eu quero dizer o seguinte, nós temos apenas 2 membros à disposição, que o correto seria 5 membros, que dá mais condições de trabalho. Nós estivemos visitando as comunidades, certo? Nós estivemos discutindo a questão do regime jurídico único, do concurso público, e nós realizamos dos maiores congressos que poucos sindicatos realizaram no Vale do Jaguaribe. Os maiores congressos nós realizamos aqui, para discutir a questão do concurso público. Nós nos omitimos. A questão da Previdência nós discutimos aqui. Nós trouxemos pessoas, pode não ter tomado um rumo, por quê? Porque o prefeito botou o projeto do concurso público e ele mesmo retirou. Botou a segunda vez, ele mesmo retirou. Botou o projeto de regime jurídico único, ele mesmo retirou. Botou o projeto da Previdência, ele mesmo retirou. Então nós não temos o poder de obrigar ninguém. Esse poder de fazer isso é do Executivo. E de legislar são de vocês sabem disso. Agora a independência, a autonomia do sindicato, é isso que ele defende. Não só para o sindicato dos servidores, mas para a federação, para as centrais dos sindicatos, para que essas pessoas tenham independência e autonomia, certo? Para defender as suas entidades, para que não fiquem atreladas a partido político. Isso sim é que acaba com qualquer categoria. E isso nós estamos fazendo. Agora, em relação ao aluguel que se colocou, nós realmente nunca deixamos de reconhecer isso. Agora, sempre que nós convocamos as pessoas para discutir sobre o aluguel, não tem problema. Querendo dizer que aquela sede, nós pegamos ela totalmente desestruturada, sem a questão hidráulica, sem a questão elétrica, e as paredes, foi tudo feito, tudo nós fizemos, e também deixamos muito claro que nós usamos aquela sede, como o Sindicato Rural usava, como o pessoal do AA usava, as entidades de danças nós colocávamos, quer dizer, sempre colocando para o papel social, de melhorar a questão da ACATAM, que nós acompanhamos o início, a fundação da ACATAM, fortalecendo, dando força, foi lá com a gente, sempre fortalecendo. A questão dos comerciários, que vocês são testemunha disso aqui, foi aqui também, foi com a gente também lá no sindicato, nós apoiamos e fortalecendo. Quer dizer, não é só para nós que nós queremos essa luta. E quanto à unificação do sindicato, gente, a nível de Vale, fomos nós que fomos a Limoeiro, várias reuniões, fomos já a Jaguaruana, tentando unificar, fortalecer, porque nós sentimos que as outras cidades estavam fracassando. Isso é ruim para os servidores em geral. Mas nós chegamos lá com esses servidores e com essas entidades. Mas se esses servidores não... O que é que nós podemos fazer? Se eles não têm um interesse, nós tentamos, pagamos fomos a Jaguaruana, levando o pessoal do Limoeiro, que não tinha condições, levamos o nosso carro para tentar junto organizar a nível de Vale. Mas, infelizmente, esses servidores
não estão com a coragem ainda, mas nós esperamos que no futuro eles tenham a coragem e a força de lutar. E que nós sejamos no futuro um sindicato a nível de Vale forte e com coerência, e com definições claras, transparentes, certo? Sem puxar saco, sem subestimar ninguém, certo? Mas com as convicções verdadeiras de um sindicato. Porque é difícil, gente, lutar coletivamente. E é difícil lutar contra poder, qualquer que seja o poder, porque o próprio nome está dizendo poder. Se é poder, é difícil lutar. Mas nós começamos e vamos, se Deus quiser, não vamos deixar essa peteca cair no popular. Nós esperamos que haja uma mudança, porque nós queremos é melhorar. Nós não podemos regredir, temos que evoluir. Nós estamos vendo o avanço tecnológico, a ciência, quer dizer, nós estamos vendo a automação do serviço público. E nós temos que acompanhar isso. Temos que acompanhar. Temos também que cobrar a moralização do serviço público. Isso como nós cobramos antes e cobramos agora. A moralização do serviço público. Nós cobramos direitos e cobramos deveres. Isso aqui foi feito todas as vezes que nós viemos nessa tribuna, naquela casa. Nós fizemos várias reuniões. Agora a diferença que eu quero colocar é o seguinte, que se não estão participando, se não estão acompanhando, infelizmente, diretamente, certo? Acompanhando diretamente. Porque nessa greve nós tivemos um carro abarroado, como foi dito. Apenas um carro. E que só estava lá o Raimundo Estrela. Nós, nessa greve que ele nos acompanhou de fora, eram nós servidores. Nós fizemos um esforço até pessoal de tirar dinheiro para pagar. Pagamos todas as despesas com dificuldade naquela greve. Sofremos muito, mas conseguimos fazer esse pagamento. E quero dizer que isso não foi fácil. Não foi fácil, mas que nós vamos continuar. Agora, uma questão que foi citada, tantos pontos aqui, é a questão... amiga Elisvaldo, o tempo terminando, né? Não, mas só falta aqui uma questão que eu acho já importante. vai com 15 minutos. É só a questão que foi colocada de Maiardo que eu queria colocar, porque foi colocada a questão aí. Rapidinho. Olha, gente, eu quero dizer em relação a essa questão aqui que nós não fomos solidários. Olha, gente, nós, essa palavra eu não gosto de falar, nós somos representantes dos servidores, representamos o sindicato, nós achamos não, temos convicções claras de que a democracia, a liberdade é para todos, certo? E em relação à questão de Maiardo, eu tenho divergências, posso ter minha divergência, posso ter um pensamento diferente, mas não posso deixar de reconhecer que ele é um profissional e é um cidadão. Então não podemos confundir as coisas, certo? E eu acho que se ele entrou na justiça, se ele fez e ganhou, se ele entrou com ação, como o vereador disse que foi fraudulento, isso aí não cabe a nós julgar, gente. Se foi fraudulento, qual foi a forma que foi feita, se foi maldosa, isso não cabe a nós. Isso é uma questão da justiça, gente. O nosso sindicato é o nosso sindicato. Nós não podemos influir na questão judicial. Agora, como cidadão, ele tem um direito, como eu tenho, como vocês têm, como todos nós temos. Seja do nosso pensamento, ou não pense como nós. Todos nós devemos respeitar o pensamento dos outros, porque todos nós estamos numa democracia, estamos começando, mas esperamos que ela seja fortalecida e que ela seja melhorada. Mas que o sindicato, eu digo a vocês, gente, ele vai continuar na mesma linha que vinha antes, com a intenção sempre de melhorar, repito novamente, sempre de melhorar. Eu agradeço mais uma vez essa tribuna popular, que eu acho que ela ainda pode ser melhorada também, a tribuna, e ela vai ser melhorada no futuro. Tem alguns pontos aqui que ainda poderiam ser colocados, mas eu acho que já usei bastante tempo, por isso esclarecer melhor aos senhores vereadores e aos senhores assistentes. Mas as minhas palavras são aqui como representante do sindicato dos servidores. Eu não estou falando aqui pela minha pessoa, porque aqui foi citada uma entidade que tem credibilidade, que reuniu aqui na última reunião, vocês sabem disso. Nós temos orgulho de dizer também, certo, que somos a entidade que mais trouxe gente para participar daqui da reunião. Eu desafio quem foi que trouxe nessa Câmara e naquela antiga Câmara, que reuniu mais gente aqui para assistir os senhores vereadores. Embora ainda esse servidor não esteja consciente, esteja longe da conquista, esteja longe de se almejar o que a gente quer, porque nós queríamos estar discutindo aqui plano de cargo e carreira, ascensão funcional, muitas coisas melhor do que salário. Nós não defendemos só salário, não. Nós defendemos condições de trabalho. Agora, para isso, tem que ver vontade do outro lado. Se o outro lado não quer, o que a gente pode fazer? Um revólver lá? Apontar e vai ter que negociar com a gente? Não. Nós estamos abertos, nunca nos negamos. Toda vez que nós fomos convidados para participar de negociação, e nenhuma vez, e eu desafio aqui, do Poder Executivo ou do Legislativo, alguma vez que nós fomos convidados para negociar ou para conversar, dialogar, que nós nos negamos aí. Diga uma vez que nós nos negamos. Nunca.
Agora não podemos ser omissos. Se não está pagando 10%, nós temos que denunciar que não está se pagando. Se não está se cumprindo com a lei, que os vereadores aprovaram, que o prefeito queimou para essa casa, manda uma lei. O vereador aprova e ele não cumpre, e a gente fica calado, deixa por isso mesmo. Isso é subserviência. E jamais nós vamos ser subservientes. Muito obrigado. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 165 do Regimento Interno, resta para o uso da palavra do pequeno e do grande expediente. 40 minutos. Para o uso da palavra do pequeno expediente, não tem nenhum vereador inscrito. Para o uso da palavra do grande expediente, estão inscritos os vereadores: a nobre vereadora Sônia Noronha Chaves, Manuel Moreira e Roberto Wagner de Freitas. Mesmo por último. Com a palavra, Sônia Maria Noronha Chaves. Eu botei aqui na frente. Bom dia, senhora presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, os servidores, presidente do sindicato. Bem, eu saí na reunião passada antes de terminar. Eu me lembro que eu recebi um telefonema e disse a dona Lozinha que ia sair, né? E eu saí justamente no pronunciamento de Roberto, se não me engano, e o Manel estava aparteando. Então é porque ele estava falando aí desse assunto e eu li a ata. Não, e eu escutei a ata, certo? Mas eu não entendi muito o que foi que houve, não. Você está entendendo? O que foi que houve aqui, que eu saí antes, né? Aí ele estava falando aqui que veio se defender e tudo. Você me desculpe eu não ter pegado bem assim, a pau o assunto que foi que houve, mas foi por isso, porque eu saí mesmo na hora que eles estavam debatendo esse assunto. Não, o que eu posso dizer aqui, que eu não sou atuar muito, é que realmente o sindicato foi formado na época de Zé de Pio, que vem lutando a cada dia. Eu acho até que no início trazia até mais gente para a Câmara, entende? Comparecia mais servidores, era uma luta muito... Logo que a gente vê, logo que tudo que é início, assim, a gente fica mais com aquele empolgação, né? E eu acredito que venha fazendo, o seu trabalho venha conquistando algumas vitórias e outras não, e eu acho que a luta de servidor é isso mesmo. Eu também não vejo também politicagem no meio, não. Se é o que eu participei de algumas reuniões, certo? E eu não vi isso, não. Que vai um do lado, aí depois vai outro partido, que não vai a ideia do outro que vai servir. Eu acho que não tem isso dentro do sindicato, não. Eu acho não, eu acredito que eu tenho certeza disso. Né? Eu acho que vocês estão defendendo a classe de vocês. O que eu posso falar nesse assunto do sindicato é isso, porque eu não peguei direito o assunto que vocês estavam conversando na reunião. Que ele veio se defender, que eu estava preocupado com outras coisas. Eu queria até pedir desculpa, mas o que eu defendo é isso, o sindicato, que a classe se defende, procura os seus direitos. Eu acho que o sindicato é isso. E eu acho que essa direção está bem, eu não sei porquê, acho que não vejo por que renunciar. Entendeu? Se a minha opinião valer, a minha opinião é essa. Não, eu queria falar, porque eu faço parte da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, e João Viana é o presidente, Ara Garcia é o vice-presidente e eu sou a relatora. E nós, vereadores, fomos convidados aqui para comparecer esse sábado, não foi? Cada um, por sinal, quem entregou o convite foi Celino. Foi, Celino? Você que entregou o convite da reunião da educação lá no Clube Jaguaribano de Pai, foi você? Foi? Não, foi Nilton Braga que entregou. Foi isso mesmo. Foi, não foi? Fui eu que entreguei aqui, porque Nilton estava bem aqui, eu entreguei, realmente. Pois foi. Olha, eu queria dizer que eu cheguei junto com o Aragaci, certo? Por sinal, a gente chegou até atrasado, não foi, Aragaci? 9 horas. E vocês não acreditam que só apareceu nós dois. Você acredita? As professoras ficaram um pouco decepcionadas, porque não convidaram só os vereadores, várias pessoas aqui tabuleiro foram convidadas, certo? Ora, o almoço foi feito para 300 pessoas.
Não foi, Aragaci? E foi assim, uma decepção, entende? Para eles. E por sinal, eu tinha pedido até os vereadores que fossem me justificar, eu disse aqui na sessão, porque eu não ia poder comparecer, porque ia uma viagem a Fortaleza. Não sei Foi, se aí vocês... eu falei por todos aqueles que tinham Porque faltado. eu tinha uma viagem já marcada para Fortaleza, os outros eu Pois não posso é. pedir desculpa, porque eu não sei. Inclusive, foi sábado, não foi? Sábado. Foi o dia todo, uma reunião. Foi. Edbenil estava aqui não. Ele estava Eu deixei não. na sua gaveta. Ele não estava não. Mas eu acredito que a comissão deu a sua colaboração, porque eu e Aragaci estávamos lá, né, nós fazemos parte dessa comissão, e eu também falei por todos os vereadores, que eu acredito que cada um devia ter seu a fazer, e foi uma reunião assim quase de última hora, que entregou de sexta-feira, mas eu quero dizer que foi muito importante, porque o tema da reunião é Todos pela Educação de Qualidade para Todos, certo? Então a mobilização tem como ponto de partida a escola, né? Faz necessária a criação do conselho escolar, ficando este encarregado de fazer uma pesquisa para detectar o número de alunos que se encontram fora da escola por algum motivo, né? Sendo também responsável pela formação de parcerias, como agente de saúde, alunos do segundo grau, professores e demais membros da comunidade. Que essas parcerias trabalhem em conjunto, consigam acabar com o mal maior, que é a mortalidade da educação, ou seja, a evasão, a repetência, o analfabetismo. Olha, foi tão importante essa reunião que o doutor Deixou também esteve presente, a dona Zélia, e falou muito do curso profissionalizante. E no final ele falou também que vai até possível trazer, ou se já está havendo curso de computação, sabe dizer, seu líder, se já está fazendo... Não, né? Ele, por sinal, se vier o curso de computação, eu já vou fazer curso de computação, porque eu gostaria muito de participar. Então, era mais sobre isso, dos demais ofícios, de importância, né? Do piso da entrada do fórum, né? Que a Isabela fez. E a minha mensagem era que a gente se una junto ao sindicato para buscar melhoras, né? E não a gente entrar em conflito, porque nós somos um poder, estamos aqui defendendo o povo, a classe mais necessitada, né? Então, eu acho que a gente deve nos unirmos e trabalhar em conjunto, junto com o sindicato, como sempre foi. Eu acredito que vai continuar sendo. Umas vitórias, umas conquistas, outras não, mas depende, isso faz parte da luta. Então, eram só essas minhas palavras. Muito obrigada. Com a palavra o nobre vereador Roberto Wagner de Freitas. Eu botei você para cá, que você ia falar, mas não quis. Senhora presidente, senhores vereadores, pessoas aqui presentes, sindicato dos servidores. De início, eu queria só alertar a vocês, para caso algum aposentado procure algum de nós aqui, para pedir alguma informação, que segundo o Diário do Nordeste aí, o INSS suspendeu o pagamento aos aposentados. Não a todos, mas parece que em partes no Ceará. E o Oscar Costa Filho disse que é inconstitucional essa medida. De repente as pessoas podem procurar a gente não sabe o que é que está acontecendo. Não é isso? Sobre a questão do Código de Postura do município, que vai entrar em votação hoje, né, temos o parecer favorável, como relator da Comissão de Justiça e Redação Final, e esperamos que, para melhor desenvolvimento da nossa cidade, esse código seja posto em prática, né, para que a gente só não discuta, não só aprove, mas que seja posto em prática, porque é importante para o município. A questão do poço do sítio São José, na realidade eu convidei o Pedrinho Isaías, participei para ele a questão, porque ele me pediu para que trouxesse a discussão aqui na Câmara, estava se sentindo chateado com o que estava acontecendo, e mesmo o cidadão tendo 67 anos de idade, tendo problema de esquecimento até comigo acontece isso com ele, mas pedi para que ele viesse para contar a verdadeira história, para que não fique, né,
a verdadeira história do lado dele, principalmente, o que ele coloca, né? Manel colocou a questão de como era o poço, da visão dele, o que aconteceu, e para a gente não ouvir só o membro da comissão, da associação lá da Gangorrinha, a gente ouviu também o Pedro Isaías, porque era ele que estava se sentindo magoado nessa questão. E ele me colocou a questão de esquecimento. Eu disse a ele que ele podia trazer a filha dele, tentar auxiliá-lo, mas nós devemos compreender a idade dele. E com certeza, ele irá fazer esse relatório, com a permissão da presidente, já que ela autorizou ele a fazer isso, né? Para que venha a ser lido aqui. Eu acho importante isso. Não fique, viu, Pedrinho, por aqui. Eu acho que você tem que fazer o relatório, trazer para cá, vir para cá, a sua filha ler, para que fiquem as coisas às claras. Eu coloco isso porque me preocupo essas questões, principalmente, desde uma reunião que eu fui, mais o Ednardo, o Celinho, Pedro Leite, e não me recordo aqui, o outro vereador que foi com a gente, a uma reunião com o doutor Moreira, na Secretaria de Recursos Hídricos, com o Marcos Moreira, quando lá a gente foi reivindicar poços para Tabuleiro do Norte. E veio na faixa dos 7 poços profundos, se eu não me engano. Não sei se a Ednardo se recorda realmente do número, foi mais ou menos isso, né, Ednardo? 6. Foi 6, né, Salino? E veio 2 poços profundos no meu nome, né? Um dos tais é aquele do Alto Mariano. No nosso. Né? No Roberto nosso. E Celino. Celino, foi? Foi os dois, Roberto então, e Celino. Pois é. E que esse poço foi feito no Alto Mariano, eu nunca fui lá. Nunca. Podem chegar lá e perguntar assim, Roberto, algum morador que mora aqui, Roberto veio aqui alguma vez pedir voto, pedir amarração de alguma coisa, porque eu acho o seguinte, o nosso papel é tentar conseguir as coisas boas para o nosso município. Água é uma coisa que, enquanto eu for vereador do Tabuleiro do Norte, se eu chegar a me eleger na próxima eleição, vou lutar bastante por isso. Não querendo ser pai da matéria, que eu acho que não é o caso de Manel, nem é o caso de Pedro Isaías. O que está faltando aí, eu acho que é um diálogo e tentar resolver esse problema para que nem a comunidade seja prejudicada e nem o proprietário da terra, da onde ele doou para fazer o poço, se saia prejudicado também. Eu acho que o nosso dever, o nosso papel é esse. Eu não vou dizer que a gente começou a ter conhecimento da CUT, em Tabuleiro do Norte, as pessoas, eu comecei a compreender uma coisinha em 85, como eu repeti aqui, a atuação dela era diferente da de hoje, tá certo? E eu coloquei em cima de dificuldades, né? Não disse que ela estava acabada. Só que, quando se coloca a cobrança do sindicato, ele está omisso, a CUT, como sempre auxiliou, também está sendo omissa na questão do sindicato, aqui de Tabuleiro do Norte. Quando se coloca acabou, é porque é importante eu esclarecer isso, porque senão sai a palavra aqui como se eu tivesse colocado que a CUT estava acabada. Não. E essa questão da reforma agrária, para se fazer a reforma agrária, não só é ofício e visita que resolve a reforma agrária, não. Porque se fosse, estava acontecendo a reforma agrária no Brasil inteiro, em todas as comunidades, em todas as terras improdutivas do país inteiro. E eu tenho certeza que os sem terra do Brasil inteiro também mandam ofício e cobram lá. Agora, se existe 2 fazendas, como foi a da Charneca e Barra do Feijão, que aconteceu reforma agrária, aqui em Tabuleiro do Norte, a gente tem que levantar as mãos para que aconteça mais reformas agrárias aqui. Em 13. Tá? Em 13 mais reformas agrárias que se chegue a realmente distribuir todas as terras improdutivas de Tabuleiro do Norte. Isso é salutar, é importante, tá certo? E as pessoas que estão cobrando, mandando ofício, pessoas da CUT, pessoas dos sindicatos de trabalhadores rurais, é fundamental que isso aconteça. Porque acontecendo cada vez mais reforma agrária aqui no Vale, e a CUT aqui estando presente, com certeza essa CUT, já que ela está com um trabalho tão atuante, vai ser chamada também para discutir reforma agrária no Sertão Central, tá certo? Nos Iamuns. Por quê? Porque é sinal que os cidadãos daqui estão tendo uma facilidade maior de fazer a reforma agrária do que os sem terra do país inteiro. Basta a gente ver todas as invasões, mortes que está acontecendo no país inteiro. Muito obrigado. Não disse isso. Eu não disse que os sem terra, eu só fui dizer que estava acompanhando. Eu não disse que... Pois é, estou só questão de esclarecimento. O nobre vereador Manel, eu gostaria que só avisar que o tempo está limitado. Acho que a Vossa Excelência sabe, né? E ainda tem muita coisa. Eu sei, vou já concluir.
É porque é o seguinte, E dando a parte ainda fica menos. eu lamento profundamente se eu não tiver a oportunidade de desfiar aqui. Eu queria até que a mesa visse aí o que fazer, porque eu ainda tenho alguns pontos ainda a colocar aqui. Mas é porque hoje temos uma parte, muita coisa. Sei. Eu compreendo, mas me permita aí pelo menos mais 5 minutos para me concluir. Me permita. Porque foi permitido para a tribuna, foi permitido. Não é o tempo dele, é o tempo do expediente, é que está extrapolado. Mas isso aconteceu comigo também na reunião passada, né? Em virtude do cidadão ter pedido a parte 3 vezes no meu pronunciamento, eu não pude. Então, essa parte, às vezes, é que está atrapalhando. O expediente é que está extrapolando agora. Mas dá tempo, em 5 minutos. Tudo bem. Então, a questão aí eu não estava colocando o MS, o movimento dos trabalhadores rurais contra os sem terra. Pergunta, eu sei que tem uma divergência nacional dentro deles. Só informando aqui na questão da CUT, para passar para outro ponto, é que a CUT, as regionais do Brasil foi desarticulada por uma decisão nacional. Não foi falta de atuação das CUT regionais, não. Foi uma decisão nacional no Congresso Nacional e desarticulou as CUT regionais por um problema particular que tinha lá em São Paulo. Isso aí é só questão de informe. E nós queremos e sonhamos, acreditamos e sonhamos que os servidores do Vale do Jaguaribe e do Ceará e do Brasil ainda vão estar unificados a nível de vale, para facilitar a atuação das entidades em que eles são filiados. Fica pesado demais, e o Roberto deve saber disso, a Roda deve saber disso, você chegar na direção da CUT estadual ou da CUT nacional e pedir o deslocamento de um dirigente para o interior do estado, aonde ele começa a repetir. Rapaz, pede de novo, para onde vai? Para Tabuleiro, para onde vai? Para Tabuleiro, para onde vai? Para Tabuleiro. Ele pergunta, o Vale do Jaguaribe se resume em Tabuleiro? Porque na saída lá bota Vale do Jaguaribe. Deslocamento de diretor fulano de tal, Vale do Jaguaribe. Transporte para fulano de tal, Vale do Jaguaribe. Ajuda financeira, Vale do Jaguaribe. Não sei o que, culto nacional também do mesmo jeito, ajuda financeira, fax, não sei o que, Vale do Jaguaribe. Aí eles pegam, e vocês sabem que a culto nacional e a culto estadual está se organizando agora, é altamente organizado, do ponto de vista burocrático, sabe, detalhe por detalhe, canto por canto. Quando a gente chega lá, a cobrança vem em cima. Rapaz, não há condição de se fazer uma reunião ampla no Vale do Jaguaribe para que eles unifiquem pelo menos a data base de reivindicação, que aí o diretor que vai lá para passar 2 dias, visita Tabuleiro, Quixeré, Limoeiro, São João, Alto Santo, enfim. Essas são as questões que é tarefa, não é tarefa do vereador Manel por ser cotista, não. É tarefa de servidor, é tarefa de trabalhador rural, é tarefa de comerciário, é tarefa de quem quer se organizar. Tem que se unificar minimamente para facilitar o apoio de quem a gente necessita, e é fundamental. A questão da coligação, que o nobre colega ontem colocou, e queria até parabenizar pela maneira que se comportou-se lá, mas a questão do PT, com essa coligação do PSDB, não é só Maiado versus sindicato, não. Não vamos diminuir a questão, não. Vamos pensar que o PT tem um parlamentar aqui dentro que desaprovou todas as contas de Zé de Pio, não desaprovou por desaprovar, não. Está fundamentado o meu voto. Está fundamentado o meu voto na questão das contas do ex-prefeito. Está fundamentado o meu voto. Quem quiser se fundamentar, se fundamente. Aí se mergulhe nos papéis, para ver se não se fundamenta. A questão é do governo Fernando Henrique Cardoso, que arrocha o PT e acocha lá em cima. E desarticula todo o movimento que faz. A desarticulação dos petroleiros, a desarticulação de todos os trabalhadores que tentaram se organizar nesse país foi desarticulado de maneira perversa. Foi desarticulado de maneira perversa. A questão é que se tem que medir se é mais importante para o PT passar por cima de esse problema pequeno aqui, e aí eu concordo com Vossa Excelência, analisar o que é melhor para o PT, não o que é melhor para Manel, não o que é melhor para Roberto, não o que é melhor para o sindicato rural, não o que é melhor para o sindicato dos servidores, se tem alguns servidores filiados ao PT. É discutir o que é melhor para o partido. E lá o pessoal, sem estar predisposto a fechar com uma questão A ou B ou C,
Muito embora eu sei que isso não é verdadeiro, porque pelo pronunciamento de Vossa Excelência ontem na rádio, disse que sua mãe, que é filiada do PT, já declarou o voto dela, que seu pai, que é filiado do PT, já declarou o voto dele. Então, esse pessoal já fica suspeito para ir para essa reunião. Já fica suspeito porque eles já se declararam o voto. E eu estou dizendo aqui com a autoridade de quem teve o nome lançado a vice-prefeito e toda a vida discordou. Eu não tenho nada a ver se o nobre colega usou aqui na tribuna, que Pimentel tinha dito. Eu não tenho nada a ver com o que Pimentel tinha dito. Se Nicanor disse, eu não tenho nada a ver. O que eu tenho a ver é o que eu disse. Todas as vezes que fui interpelado, eu disse que não sabia, e isso é uma questão que o PT era quem tinha que decidir. Depois não. Senhores vereadores, Realmente. quanto pede o espaço, vai terminando mesmo. A gente vai ter que Eu quero colocar continuar. aqui, presidente, cobrar de novo, que na reunião passada eu cedi 3 ou foi 4 vezes a minha parte, e o meu planejamento foi prejudicado. E quando o nome do meu pai e da minha mãe é citado, eu queria ter o direito, tá certo? De deixar bem claro a seguinte questão. Se é melhor para o PT se coligar com o PSDB de Fernando Henrique Cardoso e Taxa Reissati, é uma coisa. Porque tenho certeza que vai ter dificuldade também de se coligar com o PMDB de José Sarney, que foi um dos presidentes que mais reprimiu esse povo brasileiro, e também do PMDB de Mauro Benevides, da Raposa Velha de Mauro Benevides. Então é bom que fique bem claro isso. Segundo, o meu pai e a minha mãe são filiados ao PT. Já declararam o seu voto para o senhor Maiardi e o senhor Zé de Pio. Tá certo? E aí o cidadão disse que ele não pode ir mais para a discussão, porque já declararam o seu voto. Já declararam sim. Agora também é importante que se pegue todos os filiados do PT, feito por José Jerônimo, para o senhor Maurílio, para o senhor Marcondes Moreira e para o senhor Manuel da Gangoinha, e faça uma enquete entre eles, para saber qual deles já vota no senhor Nestor de Nogueira Vasconcelos, hoje, defendendo suas propostas, e que irá votar no Zé de Guerreiro nas futuras eleições. Porque se for, eu acredito que não vai ter nem reunião do PT em Tabuleiro do Norte. Muito obrigado. Tudo bem, eu agradeço a compreensão. Eu estou dizendo porque foi o que Vossa Excelência disse ontem na rádio. Certo? Dá de público. Eu estou repetindo só o que Vossa Excelência disse ontem na rádio, de público. E eu acho que quando um dirigente, porque não é um qualquer não. A minha mãe não é um filiado do PT qualquer não, é a mãe de Manuel da Gangorrinha. O meu padrasto não é um padrasto qualquer não, é o padrasto de Manuel da Gangorrinha. Então essas pessoas têm que haver diferença. E as pessoas que Vossa Excelência disse, são mãe e pai do vereador, que não é um qualquer. É a questão, quando eu digo, é nessa questão, que é a importância da declaração da rádio. A mãe do vereador e o pai do vereador já declarou de público, inclusive numa esquina de bar, onde estava o pessoal bebendo. Foi assim o que eu vi na rádio, que não é um qualquer, quando eu digo, é nesse sentido da importância, da repercussão que é o pai e a mãe de um parlamentar. É a questão que eu estou dizendo, mas aí para ir para dentro de um partido, Vossa Excelência há de convir comigo, que para ir para uma discussão, essas pessoas já estão pré-definidas. Já estão pré-definidas. Eu fiz no sentido da pessoa não ir. Eu estou dizendo que as pessoas que estejam com pensamento pré-definido, não vá lá para fazer uma análise fria, coerente para o partido. Eu disse isso, não disse para chocá-lo, nem nada. Eu repeti só o que Vossa Excelência disse ontem na rádio. Eu espero e peço desculpa à presidência de ter tentado ser claro, ter tentado ser objetivo, e espero que a categoria que se sentiu ofendida pelo meu pronunciamento, nós vamos ter mais embate por à frente. Eu não preciso dizer que eu vou ser sindicalista, nem que vou andar. Não há quem empate de eu estar vivo, de ter movimento, de eu estar no meio. Eu posso chegar lá para discordar, mas eu vou. É meu papel. É o que eu entendo, que a democracia se prevê os contrários, a convivência dos contrários, e eu vou lá para fazer a contrariedade de quem está dirigindo ou concordar. Então eu espero isso e espero estar colaborando com os servidores quando topa. Você tem que topar aqui e acolá a direção, porque é para você botar essa categoria em choque, até para execrar, no caso, às vezes, a participação da gente, pensando às vezes que está colaborando para fazer a gente se repensar e melhorar a atuação. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhor vereador. Eu quero, aqui como presente, a gente tem, o espaço já está terminado, tenho mais nem condições de fazer a minha parte. E
De acordo com o regimento interno, a sessão está suspensa por 15 minutos para o intervalo regimental. Retornar ao intervalo regimental e dando procedimento aos trabalhos, passando para a ordem do dia. Edital de ordem do dia. Cumprindo o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 149, combinado com o artigo 68, e observado o disposto no inciso 1 do artigo 44 do regimento interno desta Casa, primeiro secretário da mesa diretora torna público para conhecimento de todos a pauta da ordem do dia da sessão ordinária do dia 1º de dezembro de 1995, que constará das seguintes matérias, observados os critérios definidos no mencionado artigo 68. Primeira discussão e votação do projeto de lei 438 de 30 de outubro de 95 do Poder Executivo Municipal, que cria o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e adota e dá outras providências. Segundo, primeira discussão e votação do projeto de lei número 439 de 30 de outubro de 95 do Poder Executivo Municipal, que cria o Conselho Municipal de Assistência Social e adota e dá outras providências. Terceiro, primeira discussão e votação do projeto de lei número 440 de 8 de novembro de 1990 do Poder Executivo Municipal, que institui o Código de Postura do município de Tabuleiro do Norte e dá outras providências. Sala das Sessões da Câmara Municipal Tabuleiro do Norte, 29 de novembro de 95. Celino Nogueira Barros, secretário. Aldenora Freire do Amaral, presidente. Passarei a ler já o relatório, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, processo 030, relator vereador Roberto Wagner. Assunto, projeto de lei que cria o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, parecer número 012/95, versos presentes autos sobre o projeto de lei 438 de 30 de outubro de 95, que cria o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, adota e dá outras providências. O Poder Público Federal publicou a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que cria o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse princípio veio nortear os direitos que a criança tem e que até então não era de conhecimento público os direitos e as garantias que o Estado tem para com as crianças. O nosso município, obedecendo o que preceitua a legislação federal, está criando o seu conselho, onde os membros serão paritários, que irão gerir os fundos oriundos por subvenções e contribuição dos órgãos governamentais, pessoas físicas e jurídicas. Ante o exposto, opino seja submetido ao plenário com a recomendação favorável à proposição. Sala das Sessões da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, 24 de novembro de 1995. Relator Roberto Wagner de Freitas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final adota e recomenda o parecer do seu relator. Presidente, vereador Pedro Almeida Maia. Vice-presidente, vereador Francisco Hilário de Oliveira. Vereador relator Roberto Wagner de Freitas. Passarei para o presidente botar em votação. Em seguida, eu passarei a ler os outros pareceres. Ele me deu um pouquinho de água. Não? Bota aqui logo. Ninguém vai conceder para nós. A palavra está concedida aos senhores vereadores. A comissão não, a comissão é paritária, com órgãos, com pessoas paritárias de órgãos governamentais e não governamentais. Eu quero dizer aos senhores vereadores, porque a gente tem que ir mais rápido hoje, porque depois que terminar aqui a reunião, eu tenho uma comunicação para fazer aos senhores e gostaria que houvesse a participação do encontro que a nobre secretária de Educação está aí para apresentar. Está em votação o projeto de lei 438, de 30 de outubro de 1995, que cria o Conselho em Defesa do Direito da Criança e do Adolescente e dota outras providências. Está em votação. Aragaci Monteiro Chaves. Celino Nogueira Barros. Sim. Dibenildo Oliveira Chaves. Sim. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. José Dário Freire de Lima. Ausente também, sim.
José Rebouças da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira. Ausente, justificando. Pedro de Almeida Maia. Pedro de Almeida Maia. Rapaz, não fazer. Raimundo Denado da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas. Sônia Maria Noronha Chaves. Sônia Maria. Aprovado por unanimidade. Processo número 031/95. Relator Roberto Wagner de Freitas. Assunto: projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Assistência Social, parecer número 013/95. Versos presentes autos sobre o projeto de lei número 439, de 30 de outubro de 95, que cria o Conselho Municipal de Assistência Social e adota outras providências. O senhor prefeito sugere a criação do Conselho Municipal de Assistência Social para assistir melhor a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. Conselho esse formado por membros paritários e cria o Fundo Municipal de Assistência Social, que irá registrar os recursos que forem repassados em benefícios dos setores que deram origem à criação desse Conselho. É muito importante que o objetivo desse projeto de lei venha a ser concretizado para que as nossas pessoas carentes tenham opções, porque a vida atualmente está muito cara e cada dia que passa a população carente está mais pobre. Isso posto, opino seja submetido ao plenário com a recomendação favorável. Sala das Sessões da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, em 24 de novembro de 95. Relator, vereador Roberto Wagner de Freitas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final adota e recomenda o parecer do seu relator. Presidente, vereador Pedro Almeida Maia. Vereador vice-presidente Francisco Hilário de Oliveira e vereador relator Roberto Wagner de Freitas. Está em votação o projeto de lei 439, 30 de outubro de 1995, que cria o Conselho Municipal e a Assistência Social e dota outras providências. Aragaci Monteiro Chaves. Sim. Celino Nogueira Barros. Sim. Edbenildo Oliveira Chaves. Sim. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. José Dário Freire de Lima, também ausente. José Rebouças da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira, bem ausente. Pedro de Almeida Maia. Raimundo Denado da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas. Sônia Maria Noronha Chaves. Aprovado por unanimidade. Processo número 032. Relator, vereador Roberto Wagner de Freitas. Assunto: projeto de lei número 440, que dispõe sobre o Código de Postura do município. Parecer número 014/95. Versos presentes autos sobre o projeto de lei número 440, de 8 de novembro de 1990, que institui o Código de Postura do município de Tabuleiro do Norte e da outras providências. Todos os municípios brasileiros, para atuar e disciplinar o uso do espaço em que ocupa, estabelece os direitos e deveres em que o cidadão tem que cumprir para viver em zona urbana, como também na zona rural. É necessário uma lei que o faça sentir-se responsável pelos seus atos e ações que venham praticar. O Código de Postura de um município é o regimento básico para a vida em sociedade e necessariamente as leis que regerão os direitos e garantias individuais, coibindo os abusos que são cometidos contra os direitos da sociedade. Toda a aplicabilidade para as infrações cometidas sempre vem seguida de uma punição pecuniária, para que com isso o infrator não venha reincidir no seu gesto arbitrário, porque ele vai sentir no bolso o peso de sua sandice. Esse projeto foi discutido com a população e o legislativo, para que não viesse incorrer em erros que a própria população amargaria. Depois de se encontrar o consenso, o projeto vai a plenário. Isto posto, opino seja submetido a plenário com a recomendação favorável à proposição. Sala das Sessões da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, em 28 de novembro de 95. Relator, vereador Roberto Wagner de Freitas. Comissão de Justiça e Redação Final. Legislação, Justiça e Redação Final. Adota e recomenda o parecer do seu relator. Vereador presidente Pedro Almeida Maia. Vereador vice-presidente Francisco Hilário de Oliveira. Vereador relator Roberto Wagner de Freitas.
vai ser distribuído cópias. Vai ter que ser. A prefeitura, para exigir, ela vai ter que comunicar ao povo o que é a lei. Inclusive os vereadores. Isso, foi. Inclusive os vereadores. Dentro da própria Constituição é dito que a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Então o Executivo poderá encadernar e fazer vários, até com o preço da Xerox, para a pessoa ter em casa para saber o que é direito ou não. Eu colocarei em votação o projeto de lei 440, de 8 de novembro de 1995, que institui o Código de Postura do município de Tabuleiro do Norte e adota outras providências. Está em votação Aragaci Monteiro Chaves. Celino Nogueira Barros. Sim. Edbenildo Oliveira Chaves. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira, ausente, né? João Antônio Viana. José Dário Freire de Lima, também ausente. José Rebouças da Costa. Sim, né? Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira, também ausente. Pedro de Almeida Maia. Raimundo Dinardo da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas. Sônia Maria Noronha Chaves. Aprovado por unanimidade. A próxima sessão está marcada para o dia 8 de dezembro de 1995. E, de acordo com o artigo 171 do Regimento Interno, declaro encerrada a presente sessão. Mas quero dizer para os senhores vereadores, os senhores aqui presentes, que agora a Secretaria de Educação vai, junto com as pessoas que acabam de chegar, vai ter